com o Câmara Jovem e hoje recebendo a doutora em Psicologia Social, Suimê Mendonça Gonçalves. E ela vai conversar conosco sobre os conflitos familiares que podem interferir na vida do adolescente. Infelizmente, com a chegada da modernidade, vem chegando também alguns conflitos entre pais, pais entre filhos, e cada vez mais surgem pessoas que têm, digamos que um psicológico um pouco abalado ou emocionalmente frágil. Então, para conversar conosco sobre esses conflitos que acontecem entre pais e filhos, filhos e pais, é que nós trouxemos aqui a doutora em Psicologia Social. Bem-vinda, doutora, ao Câmara Jovem. Obrigada, eu que agradeço o convite. Para a gente é uma satisfação recebê-la. Mas para a gente começar, os conflitos, eles existem dentro de casa? É comum ter conflito dentro de casa ou é algo que a convivência é que vai fazendo com que fique conflito e não convivência? Não há nada mais natural do que o conflito familiar, né? Imagina aí, são pessoas vivendo, né, no mesmo local, com pensamentos e sentimentos diferentes. Então, assim, apesar de que são familiares, né, têm às vezes até atitudes muito próximas uns dos outros, mas o conflito é bastante comum. E dependendo do desenvolvimento, né, da fase que cada filho passa, então a gente tem diferentes conflitos, né? Ah, entendo. E esses conflitos, eles podem interferir na personalidade de um adolescente? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque a criança, ela tem como modelo, né, os vínculos familiares, né, os pais. Então, assim, tanto modelos positivos quanto modelos negativos. E isso na adolescência, que é exatamente na fase onde se testa, na verdade, eu me pareço com quem, né, assim... É um questionamento que o próprio adolescente faz. Exatamente, né, assim, por que eu puxei a meu pai mais do que minha mãe? Por que eu puxei a minha mãe? Então, assim, e vem aquela fase da negação, eu não quero ser como ele, eu não quero ser como ela, eu não quero que ele mande em mim, eu não quero que ela mande em mim. Então, aí sim, aí a gente tem alguns conflitos bem instalados nessa fase. Teria alguns conflitos que a gente pudesse listar, como, por exemplo, a separação dos pais. Isso influencia muito? Claro, a separação é um dos momentos, assim, de grande conflito, né, na vida dos filhos, né, e, sobretudo, na adolescência, como eu disse anteriormente. Por quê? É uma perda de sonho, do sonho da família instalada, do núcleo familiar, né? Então, assim, daquilo que a gente se acostumou culturalmente a ver, como meus pais, né? Eu nasci vendo meus pais juntos e eu quero envelhecer com meus pais, né? Digamos assim. Então, assim, é a perda de um sonho, é uma perda de identidade também. E agora, como é que vai ser? Né? Como é que eu vou conseguir me adaptar a esse novo cenário? Então, sim, a separação é um dos conflitos, assim como o próprio desenvolvimento, o crescimento, né? Então, assim, os filhos vão crescendo, vão amadurecendo e os pais muitas vezes não querem perceber, querem tratar como se ainda fossem crianças, né? Então, assim, há uma negação dos pais também, né? Há uma falta de proximidade, de entendimento em relação a esse crescimento, né? Então, assim, as crianças muitas vezes elas já se veem muito grandes, né? Os adolescentes já se veem enquanto adultos, na verdade ainda não são, né? Estão ainda em fase, né, de preparação, é uma fase de construção social, mas os pais muitas vezes eles negam e algumas vezes existe exatamente o contrário. Para algumas situações eles até amadurecem rapidamente os filhos, né? Haja visto, por exemplo, crianças muito pequenas que têm toda uma rotina, né, de estudos, né, que às vezes a rotina é mais extenuante do que a de um adulto, ou se vestem de uma forma muito adulta, né, se tira da criança essa ingenuidade, infantilidade da criança. Então, assim, há paradoxos, há conflitos ali instalados, porque, assim, muitas vezes o pai quer que o filho cresça para algumas coisas e outras não, quer que ele continue criança. E os filhos também. É bem complexo. Alguns pais, até quando estão nessa situação de chegar a separarem, eles colocam, olha, esse problema é nosso, vocês não têm nada a ver com isso. É difícil separar e para o adolescente entender que é um problema deles e é certo colocar dessa forma? A princípio, sim, é um problema do casal, né, a separação em si. Quando o casal percebe que não há mais jeito, né? Tudo já foi feito, tudo já foi tentado, mas, assim, de fato, a separação é consensual, né? Então, de fato, os dois optaram por se separar. É um problema do casal, só que extensivo aos filhos, porque, na verdade, a partir do momento
que eles resolvem, então o problema passa a ser também familiar. A decisão é do casal, né? Mas o problema em si é da família, né? Porque a família é uma unidade, é um núcleo, principalmente quando não se chega para os filhos e se conversa abertamente, ou seja, não se naturaliza o que está acontecendo, porque as crianças, elas percebem que alguma coisa não está bem, né? E elas ficam muito incomodadas, porque elas percebem, às vezes perguntam e os pais negam e dizem que está tudo muito bem, quando na verdade as crianças percebem as brigas, escutam, se sentem mal, choram muitas vezes sozinhas nos seus quartos, né? E os pais negam. E aí, de repente, vem a decisão, a gente vai se separar. Então, a ideia sempre é, né, trazer os filhos, né, para um entendimento, de acordo com a faixa etária, de que aquilo é uma decisão do casal, mas que em nenhum momento eles vão se separar dos filhos, né? Eles não vão conviver mais, né, na mesma casa, mas os filhos farão parte da vida deles, né? Eles não vão deixar de ser pais e mães em função dessa separação. Essa naturalidade que se dá a esse problema, a essa decisão, que é uma decisão social, do núcleo social familiar, ela tem que ser o mais rapidamente dita, falada, conversada, né, dialogada com os filhos. Sim, doutora, como a gente vinha falando, a questão eu citei a separação dos pais, mas não é o único conflito que pode ter entre os pais que podem atingir os filhos, né? Existem outros, a gente deu só esse destaque porque infelizmente se torna um dos mais comuns, né? Claro. Mas a droga, ela também pode chegar na família, seja pelo adolescente ou seja até mesmo pelos pais. Quando existe esse problema, esse conflito, esse problema da droga, acaba gerando um conflito ou ela em si já é o conflito? Acho que as duas coisas, né? Quando ela chega, por exemplo, se a droga vem para uma estrutura familiar, né, positiva, ou seja, uma família saudável, né, ela vai gerar um conflito, porque ela vai criar uma desarmonia, né? Ela vai adoecer muitas vezes essa família, né? Então, assim, é um problema que afeta a todos, né? Que pode, inclusive, afetar não só psicologicamente, mas do ponto de vista do adoecimento mesmo físico e financeiro, né? Porque muitas vezes afeta isso de maneira brutal, né? Em algumas situações, mas em outras situações ela surge com os pais, né? E aí os filhos não sabem como lidar, não estão preparados para isso, cai por terra aquela ideia, né, de que meus pais são perfeitos. Na verdade, meus pais não são perfeitos, né? E os pais também não podem cobrar essa perfeição dos filhos, porque está aí, né, eles estão numa dependência química. Então, assim, esse conflito ele pode acontecer das duas formas, né? Tanto internamente, ou seja, existe entre os pais, né? Como algo externo, assim, de ambientes sociais, né, que uma vez que eles participem desses ambientes familiares, ou os pais ou os filhos, né, então isso está trazendo para dentro de casa, né, esse problema social. Então, é um problema, hoje em dia a gente percebe claramente que é uma preocupação, assim, de maior valor para os pais a questão das drogas, né? Muito mais, às vezes, do que a gravidez indesejada, né? Ou do que outros aspectos em relação ao filho, como timidez em excesso, ou então a própria sexualidade, né? A opção sexual. Então, assim, a droga, ela vem, né, abraçada com uma série de outros problemas, inclusive a violência, né, o transtorno antissocial, porque passa muitas vezes o filho a ser uma pessoa agressiva, que se relaciona com pessoas, né, que com condutas totalmente adequadas do ponto de vista das normas sociais, da lei em si, é uma transgressão, né? Então, ela traz tudo isso, né? É um problema amplo que vem junto com a questão das drogas, né? Mas eu tenho aqui listado, doutoras, algumas reclamações, basicamente seria esse, dos jovens com relação aos pais, porque a gente veio falando aí dessa questão do conflito entre os pais e agora eu vou falar um pouquinho dos pais e os filhos. O primeiro é não entender que os filhos cresceram. A gente já até citou essa questão, né? De que alguns realmente não entendem que existe o crescimento, tanto de entendimento quanto físico, né? Claro, o desejo faz parte do desenvolvimento normal, né? O crescimento físico e cognitivo, né? A interpretação, o raciocínio sobre as coisas, né? Certo. Tem um outro aqui. É minimizar as descobertas. Como é que se dá essa minimização? Então,
é você tornar irrelevante coisas que para o jovem, né, para o adolescente, são por demais importantes. Então, assim, as descobertas começam com do próprio corpo, né, a modificação do corpo, né, que gera, na verdade, por exemplo, a mulher, ela começa a perceber formas diferenciadas e que levam ela, né, à percepção de que ela está sendo objeto de desejo, né, para os meninos, para os rapazes e entre, né, isso das duas formas, entre homens e mulheres. E isso muitas vezes é minimizado pelos pais para que ela não comece a namorar cedo, no caso das meninas, né? Dos meninos, muitas vezes isso é realçado, né? Olha como ele está forte, como ele está musculoso, como ele está... Maximizam dos meninos e minimizam os das mulheres, seriam basicamente isso. Isso, exatamente. E outras descobertas, né? Como você vai para uma festa e aí vão te oferecer bebidas, vão te oferecer para você fumar muitas vezes, né? Então, assim, é preciso que os filhos sejam orientados, que eles vão entrar em contato com isso, né? Com esses comportamentos. Agora, no tempo certo também, não é? Claro, no tempo certo. E o que é que eles vão fazer com isso? E para isso, os pais não têm que ter respostas prontas. Eles têm que primeiro ver qual é a percepção do filho. Eles têm que primeiro perguntar, né? Colher do filho como é que eles estão vendo isso. Né? Então, assim, como é que eles percebem isso? Como é que ele percebe o comportamento de fumar, de beber, né, numa festa? Porque os pais, eles têm essa tendência de chegar com tudo pronto, né? Olha, eu quero que você faça assim, eu quero que você se comporte dessa forma. E, na verdade, a gente tem que sempre procurar manter o diálogo construtivo. Ou seja, eu não sei tudo, né? Eu aprendo com você. Então, você me diz como você está sentindo e eu te oriento, mas você decide. Entendo. Então, ele tem que deixar para o filho essa capacidade de discernimento e ele confiar nessa orientação, né? E não ficar naquele papel impositivo, autoritário e achando que é o dono da verdade. E quando menos se espera, vai ser confrontado lá na frente com um adolescente com comportamentos, digamos, às vezes ele descobre que o pai tem uma namorada, um amante, né? Ou a mãe, e aí, como é que fica? Ou que, na verdade, o pai cobra muito estudo, mas não é uma pessoa de destaque profissional, não é uma pessoa que busca, que vai atrás do que quer. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, nessa capacidade que a gente tem de formar imagens distorcidas para o filho, né? É realmente um assunto bem complexo, né? É algo muito delicado também, não é verdade? Bem, mas a gente vai fazer um rápido intervalo. Já já a gente volta, trazendo mais questionamentos para você sobre os conflitos familiares. Até já! Estamos de volta com o Câmara Jovem e hoje estamos falando sobre os conflitos familiares, seja entre os pais e filhos, irmãos, independente, os conflitos que a gente vive, infelizmente, no nosso dia a dia, na nossa casa. E quem está conversando aqui conosco hoje é a doutora em Psicologia Social, Suimê Mendonça Gonçalves, que está tirando muitas dúvidas nossas aqui. Doutora, voltando agora, a gente vinha listando alguns questionamentos, um outro aqui é não saber como controlá-los. Muitos pais não sabem como controlar, né, realmente o
adolescente? É a história da autoridade, né, excessiva, o controle excessivo, né, ou então a permissividade. Então, assim, a gente precisa chegar a um meio termo, né? Ou seja, eu controlo, mas também eu permito algumas coisas. Porque isso faz parte do ser humano, a necessidade de se sentir livre. Ninguém gosta de se sentir aprisionado, né? Lógico que a gente sabe que uma criança ela precisa de controle, ela precisa ser monitorada, acompanhada. Mas ela não pode ser acompanhada de uma forma que tire dela o discernimento sobre tudo e a capacidade de escolher, né? Então, esse controle ele deve existir, mas tem que ser um controle que seja flexível para que você possa saber com quem se vai sair, deixar a criança, né, em alguns minutos na casa dos amigos, saber que ela vai e volta, com quem ela está, da mesma forma com os filhos adolescentes, né? E vigiar ao longe, né? Não sufocar, não estar ali o tempo todo tolhindo a capacidade, né, de escolher dos filhos. Permitir, né? que vá, mas saber com quem está indo. Seria Isso. basicamente isso, observar para onde está indo, com quem está indo, mas permitir. Isso, é aquela história de você realmente acompanhar, né, mas um pouco à distância, né? Mas você está ali, mas você não está em cima, né? Mas você dá uma liberdade mais vigiada. Entendo. Tem um outro aqui, exagerar nas cobranças. Muitos pais fazem isso, né? Então, é aquela coisa assim que às vezes chega para o adolescente a ficar muito chata, porque é aquele pai que só cobra, que não vê o que ele tem de bom, né? Então, assim, a gente precisa também dosar nisso aí. Da mesma forma que o controle, a gente precisa saber que eu não posso estar o tempo todo cobrando, né? Eu tenho que dar alguma coisa e eu tenho que elogiar, eu tenho que dar o feedback. Eu tenho que mostrar que, olha, foi bacana você ter feito isso, que você estudou, se saiu bem. Aquela ideia que muitas vezes os pais dizem assim, olha, você fez a sua obrigação. Nossa, isso é horrível para o filho, né? Porque, assim, na verdade... Ele perde o gosto, né, de fazer aquilo ali que ele vinha fazendo. É um desestímulo total, porque, assim, isso é importante, estudar é importante, mas essa obrigatoriedade, na verdade, é uma questão cultural, né? Então, assim, se a pessoa não quiser estudar, a pessoa também tem que arcar com o ônus de saber que ela não vai conseguir alçar, profissionalmente falando, grandes voos, né? Mas ela precisa entender que isso é uma decisão dela, né? E que aí os pais têm que, na verdade, cobrar na medida certa. E cobrar também a partir do momento que eles, como eu disse anteriormente, eles também sejam modelos positivos. Seria uma cobrança com forma de incentivo, incentivá-los para que eles não desistam, para que eles façam e continuem. Aí é onde vem a questão do elogio. Exatamente. Tem que ser uma cobrança saudável, tem que ser uma cobrança onde a pessoa não se sinta absurdamente cobrado, né? Então, assim, por quê? Porque isso tira o prazer. E nós buscamos sempre o prazer, muito mais do que o sofrimento, né? Então, assim, se a gente, na cobrança, só consegue mostrar sofrimento, a estratégia do ser humano é retaliar, é tentar fugir, ou se livrar daquele desprazer, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a esse tipo de cobrança excessiva. Tem um outro aqui, demonstrar falta de confiança. Mas tem uma frase clássica, só tem confiança quem merece confiança. Tem isso, muitos pais utilizam essa frase, né? Se a gente pegar controle, cobrança e confiança, elas estão muito próximas, né? São variáveis, vamos dizer assim, que envolvem afetos, normas sociais e elas estão muito próximas, têm interface. Por quê? Porque através delas você mostra o amor ou você mostra o desamor que você sente pelos filhos, né? Então, assim, eu preciso confiar naquilo que eu depositei o meu tempo, os meus valores, né? A minha concepção de família, de religiosidade, ou espiritualidade. E eu preciso confiar que, de fato, aquilo ali foi introjetado nos meus filhos, positivamente. Então, assim, se eu só desconfio, né? E vem a história da cobrança em excesso, né? Então, tudo que é de negativo tem uma desconfiança. Então, assim, desde que você não me dê provas de que você não é confiável, eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar e eu tenho que te estimular a você a caminhar com seus próprios pés, né? A partir do momento que você erra, aí eu oriento, né? Te ajudo a refazer o caminho, né? E seguir em frente, porque esse é o papel dos pais, é sempre o quê? Sempre estar no aprendizado, não no controle, por ser pai, por ter uma relação de poder, mas no aprendizado.
Porque a gente não pode esquecer que o percurso da gente com os filhos é muito pequeno. Sim. Na maioria da nossa vida, a gente vai se deparar com adultos. Os filhos são adultos e nós também, né? A criança e o adolescente, o percurso é muito pequeno. Então, o que de fato vai ficar é o que vem posteriormente, né? Então, a gente tem que se apegar muito a isso. E aí, muitos pais não percebem, né? Que é onde entra a questão que a gente falou, que não percebem que cresceram e crescem rápido, isso, né? Exatamente. Então, tem uma outra aqui, é a queixa de que os pais não os ouvem. Isso também é uma queixa muito comum, não é? Demais, né? O que é que acontece hoje em dia? Cada vez mais parece que nós não somos ouvidos, né, nas relações sociais e nas relações familiares, porque assim, a própria tecnologia não ajuda muito a isso, né? E muitas vezes, assim, não ouvir os filhos significa dizer o quê? Alguém vai ouvi-los. Então, assim, se eu, enquanto pai ou mãe, eu não escuto meus filhos, os amigos vão escutar e podem deturpar aquilo que, né, meus filhos estão dizendo, né, podem levá-los a um caminho negativo. Enfim, outras pessoas, né, fora do seu convívio. Então, assim, é um perigo muito grande. A gente não extrai do filho o que é que eles estão pensando. A gente precisa conhecer. E para isso a gente tem que ter proximidade com os filhos. E acaba gerando até outros conflitos, né? Com essa questão de ouvir o que um amiguinho tem a dizer sobre aquele conflito que foi narrado, dar uma interpretação diferente, acaba criando mais e mais conflitos e não resolvendo aquele que já tem, não é? Não, e dá asas ao imaginário da criança e do adolescente. A família de fulano é melhor do que a minha, né? A família de fulano faz isso e a minha não faz, os pais gostam mais do que os meus. Então, assim, a gente precisa parar e ter tempo de escutar. E para tentar modificar esse pensamento se for errado, né? Para isso é preciso o quê? Convívio. A gente tem que conviver com os filhos, né? Assim, o que é que acontece muito hoje em dia é que no final de semana cada um fica no seu quarto, cada um fica no seu laptop, né? No seu celular, e não há uma conversa, não existe mais uma comunicação presencial. A comunicação é toda virtual, né? E isso está fazendo cada vez mais com que os transtornos, né, em relação à dependência psicológica aconteçam, né, e em função também de um vazio existencial que se cria, porque assim, o que eu passo a valorizar é esse mundo virtual. Mas eu tenho um mundo, assim, uma realidade mundana, que é a minha casa, a minha família, que pode ser muito mais interessante desde que eu esteja aberto a isso. É aí onde né? entra a questão das pessoas que se tornam sensivelmente incapazes de resolver um problema, pessoas que se tornam frágeis, psicologicamente falando. Vem dessa questão desses relacionamentos frágeis que tem dentro de casa, não é? É como se, na verdade ali tivesse um sintoma e quem está imerso nele não consegue perceber. Daí a importância, muitas vezes, de alguém de fora que gosta daquela família, perceba, encaminhe e sugira, olha, aí vem os profissionais de saúde, né? A psicologia está aí para isso, né? A psiquiatria, né? A medicina está aí para isso, né? Outros profissionais que podem ajudar, né? Como assistente social, se for o caso, como os professores, né? Enfim, a gente precisa estar aberto a esse tipo de informação, né? Quando, na verdade, a gente está imerso nesse sintoma e a gente não percebe que a gente não se comunica com o outro, mas a gente percebe o quê? Que está acontecendo alguma coisa negativa, né? Assim, o comportamento dos filhos, o meu relacionamento, né, com o meu esposo, enfim, a gente percebe que a família não está bem, não está legal, não está sadia, mas a gente não quer parar e se dar conta de que, puxa, eu preciso mudar, eu preciso ir atrás, né? Fazer alguma coisa para que a harmonia volte e se restabeleça. É uma questão de tempo, né? Eu não tenho tempo para isso. Isso, aí é uma questão de tempo. É bem complexo, mas eu acho que ainda dá tempo de fazer mais uma perguntinha. É com relação aos irmãos, os relacionamentos entre os irmãos. Muitos se queixam que existem brigas entre eles e existe aquela diferença, meu pai e minha mãe amam mais ele do que a mim. Isso também, infelizmente, é muito comum, não é? Demais, né? Assim, é uma briga de poder e uma briga de afetos, né? Então, assim, do primeiro filho para o segundo, do terceiro, né? O que a gente chama assim, o sanduíche, ele está sempre ali na mediação entre os dois. E é uma briga de poder mesmo e, como eu disse, de afetos. Porque o que é que acontece? A gente sabe que
o primeiro filho, ele vem, né, uma série de expectativas diferenciadas do segundo, que a gente já passou grande coisa no primeiro, e o terceiro, e assim sucessivamente. Então, assim, isso causa nos pais diferenças de percepção. E, logicamente, de quê? De acomodação dessa percepção, da assim, fulano parece mais, né, comigo, cicrano parece com a mãe, tanto do lado positivo como negativo, né? Então, assim, se eu quero atacar o outro, eu digo assim, olha, puxou a sua mãe, né? Puxou a seu pai. Que né? é bem comum, né? Dizer, assim é porque puxou o pai. Isso, exatamente. E os filhos vão absorvendo aquilo, né? Aquilo fica guardado lá na memória, né? Então, assim, de vez em quando ele se comporta como tal, né? E aí é mais um motivo dos pais. Olha aí, tá vendo como parece com a mãe ou com o pai? E entre eles, isso tem um peso muito grande, por quê? Porque, assim, isso leva para o lado do afeto. Então, assim, eu sou menos amado, né? Ou então, assim, eu sou mais amado, né? Então, assim, a gente começa a criar personalidades, né? Totalmente enciumadas, né? Ou então, assim, até com algumas patologias, né? Com alguns transtornos obsessivos, né? Dependendo, assim, eu quero sempre fazer tudo correto para eu ser bem aprovado por meus pais, né? Porque eu preciso, na verdade, conquistar o amor deles. Isso inconscientemente falando, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente consiga perceber no início. E é uma aflição, né, que o jovem sente quando ele se depara numa situação como essa, né? Sem dúvida, né? Assim, muitas vezes, na verdade, o ser humano busca o quê? Amar e ser amado, né? Então, assim, isso tem que acontecer dentro de um curso normal da sua história. Quando isso é atropelado, né, por alguma coisa, muitas vezes a gente passa o resto da vida tentando ser amado. E aí, às vezes, a gente casa 2, 3, 4, 5 vezes, né? Tentando resgatar isso lá atrás. Então, assim, é realmente complexo isso, né? Então, assim, e os pais têm que olhar muito essa forma de tratar os filhos. Porque, assim, diferenças existem, porque são pessoas diferentes. Você também não pode querer enquadrá-los, como numa linha de produção, né? São seres diferenciados, que vivem no mesmo local, né? Mas eu tenho que demonstrar em suas individualidades afeto. Então, assim, o afeto tem que ser uma constante, né? Eu posso brigar, mas eu tenho que deixar claro que, assim, apesar disso, mamãe te ama, papai te ama. Isso é que é fundamental. É verdade. Bem, doutora, nosso tempo acabou e ninguém disse que seria fácil, né? Educar, ninguém disse que seria fácil essa convivência familiar, não é verdade? Muito obrigada pela sua participação e pela ajuda, trazendo esse pouco de conhecimento a mais aqui pra gente. Eu que agradeço o convite e parabenizo o programa por essa iniciativa de trazer temas tão interessantes e que aproximam nossos jovens. Parabéns. Nós é que agradecemos. E você que acompanha o nosso programa, muito obrigada também pela sua audiência. Você pode rever esse programa e todos os outros que nós já fizemos através das nossas redes sociais, o YouTube e o Facebook, que é o TV Câmara JP. Segue a gente e compartilha. E semana que vem tem mais Câmara Jovem. Não perde, tá? Até lá. Tchau, tchau.